Olá, eu sou o professor Cláudio Santos. Siga-me no Instagram, Cláudio Santos DT Educacional. Sejam bem-vindos às nossas singelas ponderações no 4º Telecongresso Brasileiro de Direito Educacional, promovido pelo IPAE. A temática proposta é sobre o direito educacional, correlacionado com outros ramos do direito positivo, direito que é posto e imposto pelo Estado. De modo mais específico, algumas interfaces com o direito do consumidor, o direito econômico, o direito empresarial e o direito tributário, sob a perspectiva das instituições privadas ou particulares de ensino, pois a educação, embora seja um direito constitucional, social, fundamental, como está estabelecido no artigo 6º da Constituição Federal, além de ser direito de todos, dever do Estado e da família, assim como está no artigo 205, também pode ser considerada atividade econômica. Podemos dizer que o direito educacional ele é sistematizador de um ecossistema educacional, que é gerado e fundado em relações justpedagógicas, que entrelaçam os sistemas educacionais, a legislação educacional e afins, com práticas pedagógicas e administrativas nas mais variadas instituições de ensino. Em outras palavras, todas as práticas pedagógicas e ou administrativas podem ter implicações jurídicas. Evidencie-se por oportuno que a legislação educacional ela é esparsa. Ainda não existe um código de direito educacional ou uma consolidação das normas educacionais. Deste modo, o profissional do direito vê-se diante de um emaranhado de regras, em um panorama legal com normas de sistemas de ensino federal, estadual ou municipal, normas internas das instituições, como regimento escolar, regimento interno, protocolos diversos, a nossa Carta Federativa, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, consolidação das leis trabalhistas, a CLT, o Código de Defesa do Consumidor, Código Penal, Código Civil, leis federais, como a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, leis estaduais, leis municipais, medidas provisórias, portarias, resoluções, normas técnicas, decretos, etc. Então, temos que o direito educacional é interdisciplinar e transdisciplinar por natureza, porque envolve a integração e interação de diferentes áreas do conhecimento, notadamente no que se refere à legislação educacional e suas múltiplas conexões. Bem, a dinâmica do direito educacional, ela é desenvolvida, ela é realizada a partir da movimentação ou da interação de determinados atores. Então, quais são os atores envolvidos nessa temática do direito educacional? Nós temos a instituição educacional, nós temos os educandos e nós temos a sociedade. Bem, em relação à instituição educacional, nós podemos fazer divisão entre direção e coordenação, que é justamente o núcleo que estabelece as regras, os procedimentos, fiscalização, as tomadas de decisão no dia a dia. Nós temos os professores que estão ali coletando informações, ministrando conteúdo, estabelecendo leituras realísticas do que acontece na instituição e, obviamente, aplicando os procedimentos que são estabelecidos pela direção. Temos também os demais colaboradores e os terceirizados. Além disso, em relação aos atores, temos os educandos, que são os beneficiários diretos dessa atividade educacional e também são, na verdade, os bens jurídicos a serem protegidos. São os beneficiados diretos por causa disso. Em determinadas situações, esses educandos, eles precisam ali, obviamente, legalmente falando, de um apoio, né, de uma tutela de pais, de seus responsáveis legais, né, se eles não puderem ser contratantes, se eles não puderem ser os clientes, os consumidores. E temos, obviamente, ali a sociedade. Sociedade aqui, coloquei tanto o Estado quanto a sociedade civil organizada,
além de clientes em potencial, né, aqueles que não estão ainda na instituição, e os concorrentes ou os outros que estão dentro dessa atividade profissional, mas em outra instituição. Então, de forma direta, nós podemos dizer que os atores envolvidos nessa temática são a instituição, o educando ou contratante e a família. Então, eles é que desenvolvem as relações juspedagógicas, as relações jurídico-educacionais, todas aquelas relações que são derivadas do encontro entre o fenômeno educacional e o fenômeno jurídico. De forma indireta, esses atores podem ser o Estado, e aí eu me refiro aos poderes-função, executivo, legislativo, judiciário, também ao Ministério Público. Eu tenho a sociedade civil organizada, pode se organizar em associações, por exemplo, associação de pais, de sindicato, sindicato de categoria, sindicato patronal, sindicato dos trabalhadores, na educação. Temos os clientes em potencial, né, que são os novos contratantes, aqueles que estão observando ali, colhendo informações sobre as instituições de ensino, e temos o que a gente chama de concorrentes, que é a leitura que a gente faz ali, é o benchmarking, para saber o que está sendo desenvolvido profissionalmente nas outras instituições. Bem, em relação ao direito do consumidor, nós podemos dizer que a maior parte das relações entre os signatários de um contrato educacional, e esse contrato educacional, ele é um contrato de adesão, são consumeristas. Então, com isso, em um primeiro momento, todos os dispositivos legais e princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, bem como doutrinas e jurisprudências sobre este, devem ser observados. Então, os estudantes e seus responsáveis são considerados consumidores dos serviços educacionais, aplicando o CDC, que visa proteger os direitos e garantias fundamentais do consumidor. Aqueles são os consumidores finais do serviço educacional, né? Por força ali dos artigos 2º e 3º e também do parágrafo 2º do CDC. E a instituição de ensino é o fornecedor, de acordo com o artigo 3º do CDC. Pois o ensino ele pode ser tido como um serviço prestado de modo contratual para aquele que o consome. Bem, aqui nós temos algumas implicações do direito do consumidor na educação. Existem inúmeras, eu estou pontuando apenas algumas, as mais conhecidas, como, por exemplo, a proteção contra cláusulas abusivas em contratos educacionais. Então, a gente já viu que o contrato educacional é um contrato de adesão. Então, não pode ser modificado, mas também o consumidor não pode se submeter a cláusulas abusivas. Temos aí o direito à informação clara sobre o que a gente coloca entre aspas sobre mensalidades. Por que eu coloquei entre aspas? Porque os contratos geralmente são semestrais ou anuais, ou seja, o contrato geralmente não é mensal. Então a informação tem que ser clara em relação a esses valores, esses preços que serão cobrados pelo serviço educacional. A metodologia também tem que ser exposta de forma compreensiva. É preciso conhecer ali o corpo docente e também a grade curricular, ressaltando-se também ali a responsabilidade das instituições pela qualidade do serviço prestado. Temos também a responsabilidade das instituições pela prática de publicidade enganosa ou abusiva. Isso tem que ser observado quando promete aquilo que não tem como realizar ou promete aquilo que não realiza, né? Proibição de práticas comerciais desleais na captação de alunos, isso aí também é interessante. A gente viu no benchmark que a instituição ela observa as atividades profissionais de outras instituições que são concorrentes. Essa competição ela é saudável desde que ela ocorra de forma leal. Existe também a proibição de cobranças indevidas, multas abusivas e práticas que impeçam a continuidade dos estudos por falta de pagamento, como, por exemplo, a retenção de documentos. Então, não pode haver qualquer punição pedagógica decorrente de uma inadimplência. E tem também ali o consumidor, né, o estudante, o contratante, direito ao cancelamento de matrícula com a devolução proporcional de valores. Bem, em relação ao direito econômico, ele aborda o quê? Ele aborda a atuação do Estado na economia,
com o objetivo de assegurar a justiça social e preservar a livre concorrência. Bem, no campo educacional, essa relação se manifesta sobretudo no controle e na supervisão do sistema de ensino, bem como na regulamentação do setor educacional como atividade econômica de caráter estratégico. Como já falamos, embora seja direito social, a educação privada integra o setor de serviços e está sujeita às normas da ordem econômica, a exemplo ali do que está estabelecido no artigo 170 da Constituição Federal. Isso abrange a autorização de novos cursos, a supervisão das instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, e a garantia da qualidade, de modo que a educação não seja tratada apenas como um produto, mas assegurada como um direito essencial. Então, nós temos alguns exemplos de intervenção do Estado, ali no direito educacional ou na educação, essa correlação. As próprias políticas públicas de financiamento estudantil, em que normas do direito econômico são usadas para promover a educação por meio de incentivos, como o tão falado programa FIES, os programas de bolsa, como o ProUni. Nós temos também a regulamentação de preços, né, ali a chamada lei da mensalidade, e os reajustes de mensalidades também. É importante observar o controle de concentração econômica no setor. E aí o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele vai observar as fusões, as aquisições. É importante também observar programas de incentivo à inovação educacional. E temos também a regulamentação do ensino superior privado como serviço público de relevância pública. Bem, em relação ao direito empresarial, ele dedica-se à estrutura e ao funcionamento das empresas, bem como à atividade econômica em geral. Sua relação com o direito educacional é clara, pois grande parte das instituições de ensino, principalmente as privadas, se organiza sob a forma de sociedades empresárias, ou simples fundações ou associações. Assim, as instituições particulares de ensino configuram-se como empresas prestadoras de serviços educacionais, estabelecendo diversos pontos de conexão com o campo empresarial. Bem, e que conexões são essas? Algumas conexões a gente pode falar de imediato. A primeira delas é a própria abertura da pessoa jurídica, a Constituição. Aí os seus registros, o funcionamento dessas pessoas jurídicas educacionais, como escolas, instituições de ensino superior, cursos técnicos, cursos livres, a escolha do tipo societário, o registro na junta comercial e a gestão dessas atividades, tudo isso aí depende das normas de direito empresarial. Temos também a regulamentação específica para mantenedoras e mantidas, temos a responsabilidade societária dos sócios ou administradores, temos a transformação, incorporação, fusão e cisão de instituições de ensino. Exemplo, grandes grupos de ensino superior listados em bolsas, né? O capital ali foi aberto. Temos também a parte das obrigações, bem como dos contratos empresariais específicos do setor educacional, como a franquia educacional, licenciamento de marca, distribuição de materiais didáticos. Temos também os contratos com fornecedores, com funcionários, negociação de títulos de crédito e até mesmo processo de falência ou recuperação judicial de uma instituição de ensino são regidos pelo direito empresarial. E, por fim, a proteção à marca e propriedade intelectual. A marca da instituição de ensino, os nomes de seus cursos e até mesmo o material didático produzido são protegidos por normas de propriedade intelectual que também integram o direito empresarial. Em relação ao direito tributário, entende-se que ele regula a relação entre o Estado e os cidadãos, ou pessoas jurídicas, contribuintes, definindo as formas de cobrança dos tributos, como impostos, taxas e contribuições. No campo da educação, essa interação apresenta-se de maneira particularmente complexa, pois a tributação no setor educacional apresenta características especiais devido ao interesse público da atividade.
Bem, então que correlações são essas, né? Que particularidades são essas da tributação voltada para a área educacional? Tributação das instituições. As instituições de ensino estão sujeitas a impostos como qualquer empresa. A forma como são tributadas depende de sua natureza jurídica, se são com ou sem fins lucrativos. Estas, né, sem fins lucrativos, têm imunidade, como está disposto no artigo 50, inciso 6º, a linha C da Constituição Federal. Aquelas que têm fins lucrativos têm uma tributação diferenciada. Temos também os incentivos fiscais. A legislação tributária é um instrumento para fomentar a educação. Exemplos disso são a possibilidade de dedução de despesas com educação no imposto de renda de pessoa física, incentivos fiscais para empresas que investem em educação corporativa e a já falada imunidade tributária que é concedida a instituições de ensino sem fins lucrativos, desde que, obviamente, atendidos os requisitos legais. Temos também o financiamento da educação pública. Parte da arrecadação de impostos, como o salário de educação, é vinculada ao financiamento da educação pública. Isso mostra como o direito tributário é essencial para garantir o direito à educação para todos. E temos também, né, por fim, isenções específicas para materiais didáticos e equipamentos educacionais, dentre outros. Aqui temos um quadro comparativo que nos diz que o direito consumidor, de modo simples, regula a relação, né, do aluno com a instituição privada, essa relação é de consumo. Exemplos práticos, como já falamos, cláusulas abusivas em contrato de matrícula, proibição de retenção de documentos por inadimplência, publicidade enganosa de cursos, né, enganosa ou abusiva. Em relação ao direito econômico, a educação privada, como atividade econômica regulada pelo Estado, está sujeita à ordem econômica, artigo 170 da Constituição Federal. Alguns exemplos: controle de mensalidades escolares, ações do CAD em fusões de grupos educacionais, programas governamentais como FIES, ProUni, com efeitos econômicos. Em relação ao direito empresarial, a estruturação jurídica das mantenedoras e grupos educacionais, isso aqui é a parte da interface, né, com o direito educacional. Disciplina os contratos, títulos de crédito e obrigações entre instituições e alunos. Exemplos práticos: constituição de sociedades empresárias, associações e fundações, fusões e aquisições de universidades, marcas e franquias de escolas, contratos de prestação de serviços educacionais, cobrança de mensalidades por duplicatas ou boletos, responsabilidade civil contratual e extracontratual nas escolas. Tudo isso é abrangido pelo direito empresarial na área da educação. E em relação ao direito tributário, a educação privada, ela está sujeita a imunidades, isenções e obrigações fiscais. Exemplos práticos: a imunidade tributária para instituições sem fins lucrativos, artigo 156, a linha C da Constituição Federal. Discussão também, tem a discussão aí sobre cobrança de ISS em cursos livres, tem também a questão da dedução de despesas com educação no imposto de renda da pessoa física. Enfim, aqui foi simplesmente um quadro simplificando o que nós já falamos sobre essa interface de direito consumidor, direito econômico, direito empresarial, direito tributário com direito educacional. Em síntese, podemos dizer que, sob o viés das relações juiz-pedagógicas, né, que são aquelas relações que conjugam ali o fenômeno educacional com o fenômeno jurídico, o direito consumidor, ele protege o aluno como parte vulnerável, o direito econômico regula a educação como atividade econômica relevante, o direito empresarial organiza a estrutura jurídica das mantenedoras de grupos de ensino, e o direito tributário, ele disciplina imunidades, isenções e obrigações fiscais. Então, as nossas considerações finais são no sentido de que essas interfaces que nós falamos, elas evidenciam a complexidade do fenômeno educacional, que vai além da mera relação pedagógica. Essa educação, ela se apresenta ao mesmo tempo como direito fundamental e serviço essencial, atividade econômica sujeita à regulação estatal, setor estratégico para o desenvolvimento nacional e também mercado consumidor específico com proteções especiais. Então, a conciliação desses diversos aspectos jurídicos requer uma interpretação sistemática, ampla,
capaz de assegurar simultaneamente a proteção dos direitos fundamentais da educação, a garantia da livre iniciativa e a manutenção da segurança jurídica nas relações econômicas do setor educacional. Então, a natureza multidisciplinar do direito educacional faz dele um campo especialmente amplo e desafiador, demandando saberes interligados para que seja devidamente entendido e aplicado. Aqui eu deixo a nossa frase padrão: quem não sabe receber críticas não é digno de receber elogios. Agradeço a oportunidade de servir e me coloco à disposição para outras situações voltadas para o direito educacional.